A paz do Senhor, irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham. Nós, em nome da ETAD GESER, Escola Teológica das Assembleias de Deus, de Governador Celso Ramos, eu quem vos fala, presbítero irmão Lucas Fava, também trago um abraço do nosso pastor presidente e coordenador geral de curso, pastor Francisco Bento dos Santos, e do nosso pastor vice-presidente, que é o nosso diretor do curso, pastor Valfrid Cardoso. Nós estamos aqui nesta transmissão desta videoaula para dar sequência ao nosso curso teológico com a matéria de Sociologia do Novo Testamento 1. E para nós darmos início a esta aula, eu gostaria de fazer uma oração com vocês neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Criador, nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar pelo privilégio de podermos estar fazendo a transmissão, Senhor, desta videoaula para todos os irmãos, todas as irmãs, todos os internautas que irão, através deste conteúdo, Senhor, estudar a Tua Palavra, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, nas Sagradas Escrituras, que podem nos fazer sábios para a salvação que é em Cristo Jesus. Deus, estende a Tua mão, fica conosco, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria, para nós darmos início, então, a esta videoaula, fazer menção de um texto onde Paulo escreve a igreja que se encontrava na região da Galácia, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, se você acompanhar a leitura, Paulo lhe escreve as seguintes palavras: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Para o quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Note que no versículo de número 4, Paulo utiliza uma palavra, plenitude, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O vocábulo grego para a palavra plenitude é pleiroma, que significa o quê? Que Deus não enviou a Jesus Cristo há cerca de 2000 anos atrás em um tempo aleatório. Não foi uma escolha aleatória o local que Jesus nasceu, a época que Jesus nasceu, o império que dominava quando Jesus veio à terra. Esse termo plenitude, pleiroma, quer dizer que Deus, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em um momento certo, em um momento exato. Deus planejou meticulosamente, Deus planejou de forma muito sábia, de forma muito soberana, na sua sabedoria, na sua onisciência. Deus projetou esse momento na história para que a terra pudesse então receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, Deus no momento certo, na hora certa, na hora exata, como nós costumamos dizer, Deus não chega tarde, Deus não se atrasa, Deus não chega antes, mas Deus sempre chega no momento certo. O tempo de Deus, ele é perfeito, por isso que Paulo escreve que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o quê? Para remir, para salvar, para nos trazer a adoção de filhos, certo? Então, Deus enviou Jesus Cristo dentro de todo um contexto, certo? Um contexto religioso, um contexto político, um contexto
cultural, um contexto de várias culturas, economias, políticas e religiões, e é sobre isso que nós vamos estudar nesse módulo de Sociologia do Novo Testamento, certo? A palavra sociologia, ela veio o quê? De dois vocábulos gregos, sócio e logia, certo? O prefixo, certo? Sócio significa o quê? Social. E o sufixo logia significa o quê? Estudo. Então, a sociologia é o quê? Ela vai visar o estudo social, o estudo da sociedade, as transformações, influências, características econômicas, políticas, culturais, religiosas que uma sociedade ela vai recebendo. Então a sociologia ela vai estudar o quê? Comportamento de pessoas em relação ao espaço que vivem, como essas pessoas elas interagem entre si, como ocorrem as causas, as consequências, os processos que ocorrem na formação das sociedades. E mais especificamente, nós iremos o quê? Tratar desta formação da sociedade em que o Novo Testamento foi escrito. Nós iremos ver as influências, certo? Quais foram as causas, as influências que foram responsáveis por formar a sociedade, a cultura, a religião, a política, o governo, certo? Que havia no mundo quando Jesus Cristo veio à Terra, durante a formação do Novo Testamento, e quais foram as consequências, certo, desta sociedade, qual foi o impacto de todas essas influências para a formação do Novo Testamento, certo? Nós precisamos entender que nós iremos estudar sociologia, certo? Nós iremos fazer um olhar, iremos estudar, analisar como era a sociedade na época em que Jesus Cristo nasceu, viveu e no decorrer do processo de formação do Novo Testamento. Então, para nós podermos entender o Novo Testamento, nós precisamos o quê? Fazer uma hermenêutica. O que é uma hermenêutica? A hermenêutica é a arte da interpretação. E para nós podermos ter um proveito grande quando nós estudamos o Novo Testamento, nós precisamos conseguir interpretá-lo de uma forma correta. E quando nós falamos em hermenêutica, em interpretação do texto bíblico, nós temos sempre que entender que nós temos uma distância, que nós chamamos de abismo ou de lacuna, e isso nos diz respeito ao tempo que o Novo Testamento foi escrito, cerca de 2000 anos atrás, a cultura na qual o Novo Testamento foi escrito e a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Então, nós precisamos tentar nos aproximar o máximo, obter o máximo de informações, certo? Sobre a cultura, sobre a língua e sobre o tempo e sobre a sociedade em que o Novo Testamento foi escrito, para que nós possamos então ter uma boa compreensão, para que nós possamos ter uma compreensão satisfatória, certo? Do estudo do Novo Testamento. Nós vamos observar que o Novo Testamento, ele vai ser formado, a sociedade do Novo Testamento, mais precisamente a região, certo? Ali da Palestina, em Israel, esta sociedade ela vai sofrer a influência de dois impérios, certo? As principais influências, certo? Que esta sociedade ela vai receber, elas vêm do Império Grego e do Império Romano. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para
o Antigo Testamento, nós vamos ver a ascensão desses dois grandes impérios profetizados no Antigo Testamento, principalmente pelo profeta Daniel. O profeta Daniel, ele vai profetizar acerca da ascensão do Império Grego e do Império Romano. E nas suas profecias, quando Daniel ele profetiza, ele vai nos dar algumas características marcantes o quê? Desses impérios. Quando nós olhamos para o texto do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, por exemplo, e no verso de número 6, nós vemos que Daniel ele tem uma visão, certo? Uma visão de 4 animais simbólicos. E dentre esta visão que Daniel tem, desses 4 animais simbólicos, nós vemos que no versículo de número 6, Daniel olha e ele vê o quê? Ele vê um leopardo. E esse leopardo ele tem algumas características. Esse leopardo ele possui 4 asas e ele possui também 4 cabeças. E quando nós estamos estudando esse processo sociológico, essa influência, principalmente desses dois grandes impérios, que nós iremos tratar nesta aula, nós podemos observar, quando nós olhamos para o relato de Daniel, nós vamos vendo a queda de alguns impérios e a sucessão de novos impérios. Nós começamos com a queda do Império Babilônico, quando o rei Belsazar tem aquela visão daquela mão misteriosa, dizendo Mené, Mené, Tekel, Parzim, ou seja, contou Deus o teu reino, pesado foste na balança e foste achado em falta. Portanto, o teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. E nós vemos então a queda do Império Babilônico, a ascensão do Império Medo com o Imperador Dário, depois a ascensão do Império Persa com o Imperador Ciro, e depois nós vamos observando a queda do Império Medo-Persa e o surgimento do Império Grego. Este leopardo que Daniel está falando, nós sabemos que o leopardo é um animal muito veloz. E além do leopardo ser um animal muito veloz, nós vemos que esse leopardo, desta visão que Daniel teve, ele vai possuir 4 asas. Então, esse leopardo com 4 asas fala o quê? Da rapidez da expansão do Império Grego, certo? E dos grandes pontos de conquista do Império Grego. Cada asa desta visão, ela simboliza um dos lugares de conquistas e de domínio do Império Grego. Uma asa, por exemplo, nós podemos observar o domínio da região da Grécia e da Macedônia. A segunda asa, nós podemos observar o domínio da região chamada Trácia e Ásia Menor. A terceira asa, nós podemos observar o domínio da região da Síria e da Palestina. E a quarta asa, nós podemos observar o domínio da região do Egito e da região de Israel. Então, meus amados irmãos, o Império Grego, ele se expandiu de forma muito veloz, certo? Através do quê? Através do seu primeiro imperador chamado Filipe II. Filipe II, então, ele se levanta na Macedônia, conquista algumas cidades gregas, depois ele acaba ficando cativo pelos gregos e acaba sendo morto. E seu filho, chamado Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande, ele teve uma expansão imperial de domínio de territórios numa rapidez, numa velocidade jamais vista antes. O Império
do imperador Alexandre o Grande, ele, segundo historiadores, grandes sábios, ele veio a durar por volta de 13 anos. Foi uma ascensão muito rápida, certo? Desse Império Grego. Então, Alexandre o Grande, ele firma, certo? A sua autoridade entre os gregos. E é interessante falar também que Alexandre, segundo o nosso módulo, segundo os nossos historiadores, certo? Ele era discípulo de um grande homem, um grande pensador chamado Aristóteles, certo? Então ele começa a conquistar vários territórios, a Grécia, a Macedônia, a região da Trácia, a região da Ásia Menor, a região da Síria, da Babilônia e também a região do Egito e a região da Palestina, certo? Um dos primeiros lugares, certo? Quando Alexandre o Grande ele começa a expandir o seu império, uma das primeiras conquistas, após ele dominar as regiões da Macedônia, da Grécia, da Trácia e da Ásia Menor, ele tinha uma preocupação muito grande em conquistar o território de Israel, certo? E principalmente a capital de Israel, em Jerusalém, certo? Então, quando ele começa a expandir o seu império, Alexandre o Grande, ele chega aos seus ouvidos notícias que lá em Israel os judeus não estavam querendo se submeter, ou seja, os judeus não queriam ser vassalos do Império Grego. E nos diz a história que Alexandre o Grande então enviou embaixadores a Jerusalém, e naquela época o sumo sacerdote, por nome de Jaduá, certo? Que defendiam toda uma teocracia judaica. O que eu quero dizer com uma teocracia judaica, certo? Cracia vem de governo e teo, Deus, certo? Os judeus, eles estavam vivendo debaixo de uma teocracia, certo? Como se Deus governasse a nação de Israel. E quando o imperador grego Alexandre o Grande mandou as suas tropas, os seus embaixadores ali a Jerusalém, os judeus eles negaram submissão ao império. Então Alexandre o Grande, nos diz a história, se nós acompanharmos aqui o nosso módulo, que ele foi pessoalmente até a cidade de Jerusalém, para o quê? Para conversar então com o sumo sacerdote Jaduá. E nos diz a história, certo? Muitos historiadores, que quando Alexandre o Grande chegou até então Jerusalém, o sumo sacerdote Jaduá foi ao seu encontro com toda o seu ornamento sacerdotal, com toda aquela vestimenta e aparatos que o sumo sacerdote usava. E nos diz a história, os relatos dos historiadores, que quando Alexandre o Grande viu o sumo sacerdote, diz a história que ele se prostrou aos pés do sumo sacerdote e adorou a Deus, e contou ao sumo sacerdote Jaduá que o quê? Que ele havia visto em sonhos, certo? As conquistas que ele havia feito contra os medos e os persas. E por ocasião deste sonho e deste encontro que Alexandre o Grande então teve com o sumo sacerdote Jaduá, ele tratou de uma forma pacífica, de uma forma especial, então, os judeus. Então Alexandre o Grande ele teve uma grande estima e uma grande consideração, então, ali com os judeus. Certo? Então primeiro tivemos Filipe, depois Alexandre o Grande,
o animal da visão que nós estamos falando ali no livro do profeta Daniel. Então, este animal muito rápido, muito veloz, o leopardo com 4 asas, que simbolizam a rápida expansão do Império Grego, cada asa simbolizando uma região, certo, do mundo antigo, uma asa simbolizando a região da Grécia e da Macedônia, outra asa simbolizando a região da Trácia e da Ásia Menor, outra asa simbolizando a região da Síria e da Babilônia, e por fim a 4ª asa simbolizando a região, certo, do Egito e a região da Palestina de Israel. Então, este leopardo, além de ter 4 asas, nos diz o texto sagrado que ele possuía também 4 cabeças. E durante a história nós vamos observar que Alexandre o Grande ele tinha 4 generais, e cada general que Alexandre o Grande tinha era responsável pelo domínio de cada uma das 4 regiões em que se dividia e se centralizava o quê? O Império Grego. Na região da Grécia e da Macedônia, o general por nome de Cassandro, ele dominava as tropas que subjugavam os povos dessas regiões. Na região da Trácia e da Ásia Menor, nós temos um general chamado Lisímaco. Já na região da Síria e da Babilônia, nós temos um general chamado Seleuco. E já na região do Egito e de Israel, nós temos um general chamado Ptolomeu. E nós vamos observar que após a morte de Alexandre o Grande, o seu império então se divide entre esses 4 generais, mas vão ter mais destaque 2 destes generais. O primeiro é Seleuco, que dominava a região da Síria e da Babilônia, e o segundo é Ptolomeu, que dominava então a região do Egito e a região de Israel. Então, assim, certo, nós podemos nesse breve relato resumir, certo, a ascensão, a formação e a organização do Império Grego, certo? Desde o seu surgimento até a sua formação, até a sua expansão territorial. Por mais que o Império Grego, nós temos esses 6 personagens, Filipe, Alexandre, certo? Nós temos Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. O grande personagem do Império Grego é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando ele assume o império, ele tinha uma preocupação muito grande. Nós podemos observar que todos os impérios, certo? As conquistas deles foram com muitas guerras,